cosmovisão cristã. Aqueles que não vieram, nas aulas anteriores, nós estamos estudando sobre esse assunto que é de suma importância. Um detalhe, irmãos, só para recapitular, antes de nós orarmos, hoje a gente precisa admitir que existe uma luta pelos corações e pelas mentes das pessoas. Nós estamos vivendo uma guerra de ideias. Por mais que nós não entendamos isso, por mais que pode parecer que sempre houve um conflito de ideias em todas as gerações, hoje a gente observa que isso é tem uma proporção muito grande. De alguma forma, irmãos, sempre houve discussões, sempre houve um conflito de ideias e opiniões. Tanto que quando a gente estuda um pouquinho, sobre o passado, a gente vai ver que lá na Idade Média, há uns anos atrás, sempre houve um grande conflito entre a religião e a ciência, entre o povo que defende a fé, entre o povo que defende a razão. Sempre houve movimentos de discussão a respeito do que deve ser acreditado e não deve. Mas hoje, diferentemente do que a gente via no passado, esse conflito de ideias ele é muito mais relevante, porque nós temos telefone, nós temos computador, nós temos televisão, e até mesmo as crianças estão vivendo debaixo de um conflito muito grande. E já não é mais um conflito para ganhar dinheiro talvez, já não é mais para fazer a pessoa que é membro de um partido de alguma forma. As pessoas estão lutando pela mente e o coração umas das outras. E infelizmente, as crianças são um alvo muito forte disso, e os jovens. Semana passada eu trouxe um alerta, porque nossos filhos, eu não tenho filhos, mas falo desse jeito porque me importo com os seus. Os filhos que Deus deu para nós, eles precisam ser alcançados, irmãos. Eles são um alvo muito cobiçado por essas pessoas da mídia, pelos youtubers, e eu aconselharia vocês a tomarem muito cuidado. Bota-se um telefone na mão de uma criança e de um jovem, e ele vai ser rapidamente receptado, vai ser realmente disputado lá no YouTube, nas mídias sociais, e talvez você nem vai saber o que ele está ouvindo. Irmãos, tomem muito cuidado. Vivemos um conflito de ideias. A cabeça das pessoas fica numa confusão muito grande. Logo, logo os meninos já não sabem mais em que acreditar. Já não sabe se acredita no pai, se acredita no professor, se acredita no pastor, se acredita no político. E logo, logo a gente descobre que nós estamos numa geração onde ninguém acredita mais em ninguém. E as pessoas não sabem mais o que é o certo, para onde ir. E nesse mês de setembro, os governos falam muito sobre suicídio e depressão. Eu creio, irmãos, de verdade, que muito desse conflito que tem havido no coração e na mente das pessoas é que tem levado a uma desesperança muito profunda. Para que viver se a vida é uma grande confusão e a gente não sabe em que acreditar? Eu quero lembrar os irmãos que cosmovisão é uma estrutura de interpretação, é uma espécie de lentes por meio das quais nós observamos o mundo. Todo mundo tem opiniões e ideias a respeito de tudo. E nós precisamos, irmãos, não ter apenas opinião sobre tudo. Nós precisamos estar preparados para julgar as coisas. E o desejo que eu tenho no meu coração é que você tenha um par de lentes, que seja um par de lentes cristão. Que você seja capaz de ver o mundo com os olhos de Cristo, pela ótica da Bíblia. Que você consiga ver o mundo com um olhar que vem de Deus, porque infelizmente a gente vive hoje observando que o dinheiro é o que regula muito o que as pessoas veem, ou os seus sentimentos de amargura, de frustração, os traumas da infância, as frustrações familiares. Tudo isso gera uma série de frustrações nas pessoas, e elas acabam vendo o mundo a partir das suas frustrações. Nós precisamos ter uma cosmovisão cristã, e é isso que quero ensinar para vocês, tá certo? Mas nós vamos orar, irmãos, e depois nós vamos entrar nesse assunto, tá bom? Quero começar na prática alguns dos assuntos, e
e hoje quero falar um pouquinho sobre cosmovisão cristã, a perspectiva de Deus. Vamos orar. Amado Deus, eu quero reconhecer nesse momento, ó Pai, que o Senhor é um Deus justo, um Deus verdadeiro. Eu creio, Pai, que nós estamos em uma época onde as ideias estão em grande conflito. Infelizmente, Senhor, nós estamos observando que nosso mundo tem passado por momentos de frustração, que nós vivemos, ó Pai, dias de imoralidade, de avareza. Isso é um fato, Deus, que os homens têm sido cada vez mais maldosos e cruéis, mas a minha tristeza, Deus, gira em torno de que o povo do Senhor, que pode fazer algo diferente, não tem uma visão saudável a respeito de qual é o pensamento do Senhor a respeito desses assuntos. Eu gostaria de te pedir, Deus, que o Senhor use essa aula para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Ajude, Pai, para que cada aluno aqui desenvolva uma cosmovisão cristã. Uma cosmovisão, ó Pai, é algo que todo mundo tem. Todo mundo tem opinião sobre tudo, todo mundo tem uma capacidade de interpretar os eventos do dia a dia, mas eu gostaria que o Senhor nos ajudasse para que nós pudéssemos ter uma cosmovisão bíblica e cristã, que vai ser, ó Pai, uma bênção para as nossas famílias e para a nossa sociedade. Assim eu peço, Deus, ilumina o nosso entendimento e nos dê uma aula proveitosa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, uma estrutura de interpretação. A maneira como nós encaramos a vida, a maneira como nós encaramos os eventos da vida, a maneira como nós nos encaixamos na vida. Isso é cosmovisão. Talvez você não fale essa palavra, talvez não tenha ela no seu vocabulário do dia a dia, mas acredite nisso, você tem uma cosmovisão. Toda pessoa tem uma cosmovisão. A maneira como nós encaramos o mundo, né? Por exemplo, o modo como o Nilson interpretou o evento que ele passa, o modo como nós interpretamos o nosso trabalho, as nossas finanças, o nosso casamento, como nós encaramos os filhos, o modo como nós encaramos a nossa vida, isso tem a ver com cosmovisão. E eu queria, irmãos, encorajá-los que é preciso ter uma cosmovisão saudável, uma cosmovisão saudável. Porque opinião sobre tudo, todo mundo tem. E esse é o grande problema que a gente está vivendo hoje. Conversa com um adolescente, conversa com uma pessoa que ainda nem tem maturidade. Talvez ele vai te dar uma aula de teoria. Ele vai falar para você filosofia, psicologia, ideias que você fala, nossa, ele sabe muito mais coisa que eu. Talvez ele vai ter uma capacidade de te dobrar no argumento e no debate. Você fala, nossa, onde já se viu, o filho meu lá é adolescente e já está conseguindo, argumentar comigo de uma forma tão esperta que me deixa sem palavras. Eu creio, irmãos, que hoje nós precisamos estar muito preparados, especialmente você que é religioso, porque infelizmente a religião ganhou uma fama porque parece que a pessoa religiosa não está preparada para responder às perguntas que o mundo inteligente, científico, faz. Às vezes o menino chega em casa, ele vem da escola com a cabecinha cheia de ideias, e ele pergunta para o pai determinada coisa, fala, pai, estou estudando lá na escola sobre gênero, sobre genética, estou estudando sobre, vamos dizer, pena de morte, sobre criação, sobre espírito, sobre a morte. E aí, o que você me fala? Ou quando não diz respeito a debate moral, aí o pai vai lá e tem uma opinião e fala, é assim porque é assim, pronto. Ou eu aprendi assim, eu cresci assim, pronto. Serviu para mim quando eu era menino, então é o que serve para você agora. E às vezes a gente fala assim, não, Deus fala assim e assado. E muitas vezes, irmãos, nós não estamos conseguindo alcançar o coração das pessoas, porque as pessoas estão ficando cada vez mais espertas. A respeito de assuntos, por exemplo, como Deus. Eu
para vocês o seguinte: toda cosmovisão se preocupa muito com esses 5 debates: a respeito de Deus, a respeito da realidade, a respeito do conhecimento, a respeito da ética e a respeito da humanidade. Perguntas do tipo: Deus existe? É uma pergunta que paira por aí. Ou o que é a verdade? Qual é o padrão moral? Quem define um padrão moral? Perguntas do tipo, esse mundo existe para quê? E perguntas de outra forma: quando o homem morre, para onde vai? Esse homem está aqui por alguma razão? Há uma série de perguntas. Eu trouxe para vocês, nessa aula, um material que tirei desse livro, Cosmovisões em Conflito. Ronald Nash é o escritor desse livro e é um livro que quero usar como base para a aula de hoje, tá certo? Pessoal, pensando um pouquinho sobre Deus, esse autor, Ronald Nash, ele diz que o elemento mais importante de qualquer cosmovisão é o que ela diz ou não diz sobre Deus. Será que Deus existe? É uma pergunta e existem tantas outras. O elemento Deus é um dos elementos mais relevantes em qualquer debate sobre a vida e sobre o mundo. Talvez as pessoas nem vão falar de Deus, mas o que elas não falam sobre Deus é muito relevante. Eu fico pensando, irmãos, que as perguntas que eu destaquei ali são perguntas que estão por aí. Será que Deus existe mesmo? E se Ele existe, qual é a natureza de Deus? Como Ele é? Quem criou Deus? Onde Ele existe? Ele é bom? Ele é mau? Ele é eterno? Quem é Ele? Alguns vão perguntar: Deus é uma força? Se existe alguma divindade, será que só uma é verdadeira? Ele é uma pessoa? Se relaciona como pessoa? Como Deus é? Pessoal, essas perguntas estão por aí, não estão? E hoje a gente pode observar que movimentos que debatem a respeito de Deus estão crescendo fortemente no mundo. Se você uma hora se preocupar em ver pesquisas sobre religião e crença, vocês vão observar, pessoal, que muitas pessoas estão dizendo que Deus não existe. Ideias de ateísmo ou ideias que rejeitam alguma divindade, elas estão muito na moda, especialmente na Europa e nos países desenvolvidos. Muitos têm dito que já não acreditam mais em Deus. Isso nós chamamos de ateísmo. Ou existe outro movimento muito forte, que é o movimento agnóstico, que é um movimento que não nega veementemente a existência de Deus, mas que diz que, se por um acaso existe um Deus, Ele está fora do nosso alcance. Então, tanto o ateísmo, que nega a existência de Deus, de um ser supremo criador, ou o movimento agnóstico, são movimentos que distanciam o homem de Deus. E esse grupo, ateu ou agnóstico, ele é numericamente muito relevante. Se não estou enganado, já é da ordem de 1 bilhão ou mais de pessoas no mundo todo, crescendo fortemente. Porque as pessoas estão fazendo essas perguntas: existe Deus? Como é Deus? Quem criou Deus? Cadê Deus? Como que eu encaro esse assunto? Pessoal, talvez você mesmo, talvez você já se perguntou, mas e Deus? Existe Deus? Talvez em algum momento do seu dia você pensou assim: nossa, mas quem criou Deus? Aí quando você começa a pensar nesse assunto, você começa a ficar com vergonha, Você sente a consciência culpada, falando assim: tu já se viu isso? Quem sou eu para ficar perguntando essas coisas, Aí a gente se sente mal, porque a gente pensa nesses assuntos, porque nós somos seres curiosos, e muitas dessas perguntas pairam em nossa mente. Sabe, pessoal, dentro da cosmovisão cristã,
a cosmovisão bíblica, Deus é visto nas Escrituras como um ser pessoal. E nós devemos rejeitar pela Bíblia qualquer conceito parecido com o panteísmo. Hoje também está muito na moda, especialmente em alguns países da América. Estou falando na moda, pessoal, talvez é uma linguagem errada. Hoje é muito comum, é uma coisa natural em países da América Latina e países da África, ideias de que Deus é tudo, tudo é Deus, cada coisa é Deus. O Tiagão veio aqui, há um tempo atrás e falou sobre a surpresa que ele teve lá na Índia. Milhões de deuses, tudo é Deus. O rato é Deus, a vaca é Deus, a água é Deus, a madeira é Deus, tudo é Deus. E é um conceito do animismo, que é uma espécie de crença global, que acredita que Deus é tudo. E que na verdade esse banco que você está sentado, ele é Deus, que tudo é Deus. Mas a Bíblia, ela diz que Deus não é um objeto, Deus não é uma matéria, Deus ele tem característica pessoal. Irmãos, isso é muito importante. Deus ele é espírito, mas ele é descrito com um caráter pessoal. Quando nós olhamos Deus nas Escrituras, quando nós olhamos a história do homem em seu relacionamento com Deus, eu não imagino Deus como um pedaço de pedra. Eu não imagino Deus como o vento. Nós vemos Deus sendo descrito como um homem, falando como um homem, se relacionando como um homem, tendo sentimentos humanos, tendo relações semelhantes a relações humanas e pessoais. É por isso que a Bíblia apresenta Deus como um ser pessoal. O ponto 2 que eu mencionei diz que no Antigo Testamento, a existência de Deus, ela não é provada por um raciocínio de filosofia. Porque a crença de que Deus existe é vista como algo óbvio. Uma coisa, irmãos, interessante nisso que eu mencionei, e eu vou pular para o ponto 3, só para vocês observarem, é porque é o seguinte: quando a gente abre nossa Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, que narra as obras de Deus, que narra a criação de Deus, que narra milagres de Deus, a Bíblia não está tentando provar que Deus existe. Ela não está tentando dizer assim: olha, Deus existe, Deus ele fez o mundo e você tem que acreditar. Irmãos, quando a Bíblia narra as grandezas de Deus, quando ela narra os atributos de Deus e o relacionamento dele com a sua criação, é com a intenção de mostrar quem ele é e não provar que ele existe. Porque, como diz aqui no final, a existência de Deus pela palavra é algo evidente. Quando nós lemos a nossa Bíblia, irmãos, a Bíblia ela não se preocupa em nenhum momento, de Gênesis a Apocalipse, a provar para alguém que Deus existe. Os escritores bíblicos, as pessoas que viveram no contexto em que a Bíblia foi escrita, elas assumiam como algo óbvio que Deus existe. A Bíblia, irmãos, ela foi composta em um período longo de anos. Nós acreditamos que a Bíblia foi escrita em um período de mais de 1500 anos. Acreditamos que o primeiro livro bíblico, os primeiros, que são os 5 livros da lei, o Pentateuco, foram escritos no ano 1400 antes de Jesus, e que Apocalipse pode ter sido escrito até o ano 100, em um período de 1400 anos antes ao ano 100 depois, em um período de 1500 anos, a Bíblia foi escrita. E nessa época em que esse texto bíblico foi escrito, a sociedade compreendia que tem que existir um Deus, que tem que haver alguém por trás disso tudo, que seria inconcebível imaginar que algo vem do acaso. E sabe, irmãos,
Hoje existe um debate muito forte para tentar provar Deus, para tentar provar assim que Deus existe. E as pessoas estão perguntando: prova para mim que Deus existe, prova para mim que Ele criou todas as coisas. E esse debate então, ele traz uma série de discussões, discussões filosóficas mesmo. E eu quero afirmar para vocês, irmãos, uma coisa: existe muito conteúdo cristão. Sim. É isso? Paulo, talvez é aí que está a sacada. Eu acho que a maneira como você falou é o que mais importa. É o que mais importa nessa discussão. Eu acho que tem mais gente tentando dizer que não existe um Deus, porque a existência de um Deus é incômoda, do que propriamente um povo tentando provar sobre a existência dele. Irmãos, nós vamos tornar esse ponto mais claro, mas eu quero dizer para você o seguinte: existe muito material hoje no meio cristão argumentando sobre Deus. Se você às vezes ouve assim: mas o povo religioso não tem respostas para a pergunta dos cientistas, dos professores universitários, achando que o povo crente é tudo bobo, burro, que não tem argumento. Irmãos, afirmo para vocês o seguinte: os teólogos bons, eles estão devorando os cientistas orgulhosos ateus que negam Deus. No debate entre essas classes, eu poderia te dizer que um bom livro para você ler seria o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, o livro de um escritor que chama Norman Geisler. Se você quer um livro filosófico que vai estimular seu cérebro e que vai te convidar a mergulhar bem profundo nesses assuntos, pode ler esse livro, tá? Mas não é gibi, irmãos, é livro profundo, difícil. Mas eu acho também qualquer gente no Google, você acha uma coisa com criacionismo, né? Isso. E tem gente que nem sabe o que é criacionismo. Sim. Entendeu? As igrejas hoje parecem que estão dando muita importância para essa coisa de criacionismo, entendeu? Então, se alguém de fora pergunta quem criou, a pessoa nem sabe que existe a palavra criacionismo, ele não sabe que tem pessoas estudadas, e aí eu estou falando que não é só teólogos, não, tem muitos cientistas falando desse. não cristãos acreditando no criacionismo também. E uma coisa, pessoal, que eu tenho falado com isso, é que o seguinte: o debate ele existe, e a gente está num debate assim, de ideias muito forte, e pode parecer que nós, que somos o povo da fé, que a gente acredita em algo que não tem nenhum embasamento, por isso que o cristão, o crente, o religioso sempre ganhou a fama de ser um povo assim, meio burro, ignorante, que acredita em algo que não pode ser provado, que não faz o menor sentido. Enquanto parece que inteligente é o povo ateu, que acredita que o nada gerou tudo a partir de nada. E aí você fala: misericórdia, Acreditar que existe esse grande conflito, irmãos, é um negócio que pesa. E nós cristãos precisamos estar mais qualificados nesse debate. Existe muita coisa, irmãos, muita coisa. Tá certo, é isso aí. E irmãos, isso é um desafio para nós, porque a gente é uma geração que recebe tudo, A gente ouve assim: todo cientista nega a existência de Deus, ou todo religioso, toda pessoa inteligente não acredita nisso. Ou quando a gente começa a ir na ideia de que lá na universidade o povo prova que o mundo veio da evolução e de tal e tal coisa. Existe uma série de questões, irmãos, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: existe material. Se você quiser conteúdo bom, por exemplo, vai lá no YouTube, ouve umas palestras. Adalto Lourenço é uma boa dica para quem quer ouvir sobre criacionismo. Se você quer ler um bom livro sobre esse assunto, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, é um bom livro.
se você quer um grande apologista cristão, um defensor dessa ideia cristã, um homem que em debates aí tem devorado esses mitidinhos à besta, vai lá e digita William Lane Craig. Essa é gente boa que está nesse nível. Mas irmãos, fugindo um pouco dessa área de debate, porque eu acredito que isso nem é tão relevante, a Bíblia, ela tem uma perspectiva muito clara sobre o assunto. Quando Deus, Ele inspirou os escritores para nos deixar esse livro, irmãos, esse livro, ele não tem a intenção de provar para alguém que Deus existe. Não é a preocupação da Bíblia, não foi a preocupação de Moisés, de Davi, de Paulo provar que Deus existe. Na verdade, a Bíblia, ela não está preocupada em provar, mas ela está preocupada em revelar. É diferente. A Bíblia está querendo mostrar quem Deus é. E eu entendo que isso é maravilhoso, porque, irmãos, a Bíblia nos mostra sobre Deus. E quando nós abrimos nossa Bíblia, nós vemos que nosso Deus, Ele é pessoal, tem características de pessoa e se relaciona com pessoas. Deus, Ele é racional, inteligente, Ele é infinito, Ele é o agente moral, Ele é autoconsciente, Ele está muito além dessa discussão. É como se Deus, no alto da sua glória, pensasse: quanta discussão inútil, quanta perda de tempo. A impressão que eu tenho, irmãos, é que Deus está se revelando para nós, se mostrando para nós, querendo mostrar a sua grandeza, e as pessoas estão debatendo se Ele existe ou não. Debates que na verdade não revelam inteligência nenhuma, irmãos, porque a grande questão hoje é que o debate sobre Deus existir ou não, ele é tão ilógico, que as pessoas estão tentando descredibilizar Deus usando uma teoria que exige uma fé, mas uma fé que supera a fé de qualquer ser vivo no universo, né? Como essas teorias que vão dizer que tudo que existe veio do acaso, e que veio do acaso a partir de coisa nenhuma, mas nada, o vácuo gerou tudo que existe. E isso exige fé, não exige fé, irmãos? E o ser humano tentar provar que milhões, que bilhões de anos atrás, algo do nada aconteceu, e que algo do nada, bum, ocasionou todas as coisas. Irmãos, exige fé, né? E na verdade, você vê, as coisas não acontecem assim, né? A gente poderia zombar muito dessa ideia, né? Porque dá para zombar muito disso, porque as coisas não acontecem assim. A roupa não aparece lavada assim, o almoço não aparece lavado assim, né? A gente não vê as coisas brotando do nada, mas é um debate que parece muito inteligente. Dizer que não, bilhões de anos atrás aconteceu isso. Ninguém viu, irmãos, ninguém viu, é mera especulação. Esse é o que mais me intriga hoje, é que as pessoas falam de assuntos que aconteceram tantos anos atrás, mas ninguém viu, ninguém testemunhou isso. Como alguém vai falar de algo que não foi visto e que não foi documentado? É aí que não há inteligência nisso, irmãos, porque a Bíblia narra eventos que aconteceram. E é interessante que, quando a Bíblia narra eventos que aconteceram, ela, imagine o seguinte, pense comigo, irmãos. O senhor Wilson tinha uma observação e o Marcelo, e depois quero levar vocês para o texto bíblico, tá? Seguinte, quando a Bíblia narra fatos, ela tinha que narrar fatos que tinham credibilidade. Imagine o seguinte, imagine quando um livro lá do Antigo Testamento veio, quando Moisés, ou quando alguém narra um fato, por exemplo, o que aconteceu no Egito, os milagres que aconteceram no Egito, quando aquilo foi documentado e disseminado, se aquilo fosse falso, irmãos, sabe o que ia acontecer?
ia surgir um monte de gente para dizer: olha, mentira, foi tudo mentira, isso não aconteceu. Aí você fala: opa, isso não acontece. Não só no meio dos judeus, mas no meio de outros povos, relatos se completam, dizendo: de fato aconteceu. A Bíblia narra o dilúvio. Vai lá, para o épico de Gilgamesh, ou vai para outros livros históricos de outros povos, vai estar lá. Quando a Bíblia fala: Jesus ressuscitou, e a Bíblia se preocupa em dizer: mais de 500 pessoas viram de uma só vez. Todo mundo viu e todo mundo sabe. Então, quando a Bíblia narra fatos, ela narra fatos que poderiam ser provados pelas pessoas daquela época. É como se dissesse assim, por exemplo, o Tiago projetou uma aula lá na parede, e teve um grupo que viu, e vocês podem testemunhar, porque vocês foram testemunhas oculares disso. É por isso que a Bíblia, irmãos, não é um livro de especulação, ela é um livro que narra fatos, fatos que tiveram testemunhas e provas. Então aqui eu entendo que existe base para dizer. Aí você fala assim: mas pastor, ninguém viu Deus criar todas as coisas. Mas eu posso acreditar que um Deus que ressuscita mortos, que para o sol, que tira a água da rocha, o Deus que abre o mar e que testemunhas viram isso, se Ele fez essas coisas, quando Ele diz que criou tudo, eu penso: bem, Ele é capaz, não é? Porque Ele provou por meio de obras magníficas que Ele pode. Então, irmãos, por isso estou falando, a Bíblia não é um livro especulativo, ela é um livro que narra fatos. Mas uma coisa, irmãos, que eu observo o debate hoje a respeito de Deus é um debate na tentativa de tirar essa ideia de que existe Deus, porque a ideia de que existe um ser perfeito, supremo, que estabelece um padrão moral, é uma ideia incômoda. Irmãos, eu vou repetir isso muito. A ideia de que existe Deus é uma ideia incômoda, porque o homem não quer ninguém o governando e dizendo o que ele deve ou não fazer. Então o homem está numa tentativa de dizer: nós somos tudo que importa, o que eu quero é tudo que importa. Esse negócio de Deus é um negócio muito chato, porque o homem não quer nada que envolva prestar contas. Mas, por outro lado, a gente observa que existe um esforço, irmãos, da inteligência. E vamos ser sinceros, o que as pesquisas mostram e o que ela procura é importante. Mas, na tentativa de desacreditar aquilo que os homens sempre acreditaram, porque, irmãos, as religiões primitivas, a religião do judeu, a religião do babilônio, a religião do sumério, a religião do egípcio, a religião do romano, a religião antiga sempre entendeu que alguém teve que criar isso aqui. Por quê? Para que algo exista, alguém capaz tem que criar. Irmãos, eu tenho repetido muito isso. Quando você come uma boa comida, você logo pensa: quem fez? Ouve uma boa música, você pergunta: quem compôs? Quem cantou? Quando você anda num bom carro, você pergunta: nossa, de que fábrica é? Quando você vê uma pintura linda, você pergunta: quem desenhou? Agora, quando a gente olha para o universo, que é uma obra de arte, será que eu não vou fazer a mesma pergunta? Se eu fico embasbacado quando eu escuto uma música linda que o Beethoven compôs e falo: nossa, alguém capaz compôs, será que eu vou ser capaz de olhar para esse universo e dizer que ninguém fez? É desafiador, não é, irmãos? Só que a gente observa que alguns debates, eles funcionam com prova, com lógica. Só que a gente observa que, especialmente o debate sobre Deus, que é o debate máximo da história humana, esse é um debate que eu vejo que tem muito a ver com a própria natureza do homem. Alguns tentando dizer: olha, Deus está aí se revelando, mas grande parte tentando dizer: não existe Deus, não existe nada, nós somos tudo que tem aqui e pronto. Mas, irmãos, eu quero mostrar para vocês a partir de agora
Na verdade, o tempo acabou, né? Basicamente. Então, assim, a gente fica aqui nas preliminares aqui do discurso, da discussão, o tempo já foi, né? Então, eu ainda tenho algumas coisas. Eu quero mostrar para vocês um salmo, um texto profético, e quero mostrar um texto em Atos, que dá para nós uma descrição interessante sobre como Deus era visto e compreendido no tempo em que a Bíblia foi escrita e continua sendo digno de crédito até os dias de hoje. Óbvio que não dá para ver tudo, mas só para a gente concluir, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 145 e a gente vai observar como Davi e a geração dele descreve Deus e a sua existência. Algumas coisas interessantes que nós falamos aqui, irmãos. O debate sobre Deus, ele é o elemento mais importante das cosmovisões hoje. Se existe Deus ou não existe, esse é o grande debate. Mas eu insisto que a Bíblia não está preocupada em provar Deus, mas ela se preocupa em revelar Deus e como que Ele interage com a sua criação. E eu gostaria de mostrar para vocês, em alguns textos bíblicos, como Deus era contemplado e compreendido. Davi, pessoal, ele viveu provavelmente, em torno, aproximadamente 1000 anos antes do nascimento de Jesus, tá certo? Um homem então que viveu provavelmente 1000 anos antes de Cristo, o que seria então uns 3000 anos antes de nós. O pensamento de Davi reflete a ideia daquele período. Bem, observe o que ele diz, e era a perspectiva dele e do povo dele, tá certo? Ele diz: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Então, olha como ele já reconhece: Deus é matéria impossível de compreender totalmente. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericórdio é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios, os teus poderosos feitos e a glória da tua majestade e do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, Ele é benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo o sempre. Pessoal, olha como essa palavra é preciosa. Só para uma conclusão com vocês, olha como é interessante algumas coisas que Davi menciona. Deus reina eternamente.
e se manifesta de forma poderosa. Quando Davi compõe essa música, ele compõe dizendo: é mais do que provável que Deus age poderosamente. Quando ele falava isso, ele falava como quem olha para trás e diz: Deus abriu o mar, Deus fez escurecer a terra, Deus trouxe aqueles sinais no Egito, Deus operou sinais preciosos no deserto, Deus fez muralhas grandiosas. Muralhas, imagine, irmãos, tipo daqui naquela parede ali, cair no grito. Deus operou milagres inconcebíveis. Ele diz: Ele é eterno e Ele age de forma poderosa. Davi vai reconhecer que Deus é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é fiel, santo e justo. A observação 3, eu acho ela muito interessante, que Davi vai dizer que a existência de Deus, ela produz no coração humano uma atitude de gratidão. Deus não apenas reina eternamente e age poderosamente, como contemplar Deus, irmãos, gera dentro de nós uma atitude de gratidão. E todas as pessoas que contemplam a existência de Deus pela fé vão reconhecer que Ele reina, que Ele age com poder e que isso produz aqui dentro do nosso coração uma atitude de alegria e de gratidão. O ponto 4 vai dizer: Deus se relaciona com os homens, mas esse salmo mostra que Deus se relaciona com o homem de 3 formas diferentes. Ele é bom com todas as pessoas. O versículo 9 e 16 mostra isso. Deus é bom para com todos, porque Deus criou todos. Mas Ele se relaciona de forma diferente com aqueles que o invocam, o temem e o amam. As pessoas que agem dessa forma em relação a Deus são salvas, socorridas e providas, enquanto aqueles que são chamados de ímpios, ou seja, aqueles que não têm temor de Deus, o que esses podem esperar é a própria destruição. Eu mencionei esse salmo, pessoal, porque esse salmo mostra para nós um pouquinho do pensamento que havia naquela época. Quando Davi compõe esse salmo, quando ele compõe essa música, era uma música típica que aquele povo, aqueles milhões de pessoas cantariam e celebrariam. E quando eles cantavam esse louvor, eles cantavam como quem diz: podemos cantar isso, porque nós temos provas de que isso é verdadeiro. Para eles não fazia nenhum sentido acreditar o contrário. E eu ainda tenho outros textos para mostrar para vocês, mas eu só quero ler um texto, não precisa abrir sua Bíblia lá. Mas a Bíblia se preocupa que o homem entenda isso. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê veio a existir daquilo que não pode ser visto. A Bíblia toma isso como base. A fé é o elemento que Deus busca em cada ser humano. Deus não está preocupado em provar, Deus está preocupado em se revelar. E a revelação de Deus convida o homem a ter fé ou não ter fé. E fé, irmãos, é aquilo que distingue, é aquilo que separa os homens diante dos olhos de Deus. E a Bíblia, ela diz: é pela fé que Deus espera que o homem creia em tudo que Ele diz. E a fé é o que leva o homem a agradar a Deus. Então, Deus está se revelando aos homens e convidando-os a acreditar. Agora, o homem pode não acreditar. É direito do homem não crer. Só que a Bíblia diz que a fé e a falta de fé são decisivos
não apenas para o relacionamento do homem com Deus hoje, mas para o que virá quando essa vida terrena encontrar o seu fim. A Bíblia é um livro que convida à fé. A Bíblia não está preocupada em provar o que não pode ser provado, porque o homem não estava lá para ver. Eu não vi Deus dizendo, haja luz e houve luz. Eu não vi, ninguém viu. Ninguém também viu, alguns átomos explodirem e surgiu uma ameba. Ninguém viu. Tudo exige fé. Só que quanto mais eu contemplo Deus, quanto mais nós vemos o que a história diz de Deus, e quanto mais nós compreendemos o que a Bíblia diz de Deus, tanto mais eu penso, Ele é digno de crédito. Ele é digno de crédito. Como disse Davi, Ele reina eternamente. Ele tem relacionamento com as pessoas. Ele é bondoso com todos, mas Ele age de forma especial com aquele que invoca, que o teme e com aquele que o ama. Por outro lado, aquele que o rejeita, esse certamente pagará um preço.